Você é fundador da Nutrindo Ideais, que é uma clínica que já existe em vários lugares. Queria que você contasse um pouquinho o que é a Ah, Nutrindo Ideais e obrigado, aonde que Monique. tem. Na verdade, eu não sou fundador. Eu entrei como um médico para trabalhar na Nutrindo Ideais com os fundadores, que era o Luna, que é nutricionista, e o Henk, o Guilherme Henk, que é endocrinologista. Aí eles falaram, a gente está precisando de alguém que cuide da saúde mental. Isso há 10 anos. Falei, vamos juntar. Eu estava saindo da residência de transtornos alimentares e obesidade, e foi um casamento muito feliz, na verdade, ali. Hoje a Luna já não está mais com a gente, mas o Guilherme Henk e eu somos sócios há 10 anos, enfim. E a equipe foi aumentando, porque assim como lá na UFRJ, eu acredito que, né, fora onde eu aprendi e onde eu exerço, continua sendo muito importante esse vínculo entre os profissionais, essa interação. Sim, porque Acontece. a saúde é um todo, né? Não adianta você Isso. cuidar do lado emocional se você não está cuidando da sua nutrição, da sua alimentação, desse Perfeito. todo, né? Hoje nós somos uma rede de clínicas, então estamos aí espalhados por vários lugares, interior do Rio, Niterói, Macaé, Cabo Frio, estamos em São Paulo, Belém do Pará, minha irmã que é ginecologista está lá cuidando da clínica para a gente. Então nós temos conseguido, com esse olhar multidisciplinar, fora todos os amigos que têm clínicas também, que a gente tem trocas tão importantes, né? A gente passeia então no cuidado do ser humano como um todo, né? Pois é, hoje a gente. É claro que o que você falou, a questão dessa saúde mental, de psiquiatra, era uma coisa mais estigmatizada, né? E é doido, né? Por isso que eu falo, eu tenho psiquiatra. Você é doida? Não, sou doida não, sou absolutamente normal, mas tenho psiquiatra. E a gente ouve muito mais falar na questão do estilo de vida saudável, em alimentação, em atividade física, mas nada adianta isso tudo se você não está com o seu lado Sim. emocional cuidado, né? E assim, quais são os transtornos mentais hoje mais comuns, que você mais vê? E por que está acontecendo assim, esse boom de todo mundo ficando doente, assim, não é doente, abalado emocionalmente? Verdade, é isso mesmo. Na verdade, assim, tá todo mundo ali, de certa maneira, né, presenciando algum quadro físico, muitas vezes, porque o emocional não está sendo cuidado, né? A gente sempre, é clichê até a gente falar, a gente sempre corre no médico quando tem alguma coisa física, mas muitas vezes é importante entender que isso pode ter uma origem emocional, né? Então você vai, investiga, faz vários exames, não descobre o que tem. É muito comum uma dor, né, uma tensão muscular importante, Isso é, dores isso é o que se articulares, chama de somatização? de Você somatização. somatizar? Porque o somatizar ou os sintomas psicossomáticos, não necessariamente quando a gente fala de somatizar, a pessoa imagina, tá inventando alguma coisa ou não tem nada aí, né? Na verdade, a questão da origem da palavra é porque a origem dessa dor ou a origem desse sintoma é emocional, tem um cunho lá na saúde mental, no cérebro como um todo, que comanda o nosso corpo também. Então, por mais que isso seja um lugar cada vez mais frequente, mas também isso está trazendo para próximo aqui do psiquiatra, da psicologia, esse olhar mais atento, porque quando a gente sente no corpo, a gente grita, a gente pede ajuda, né? Então, normalmente, quando as pessoas chegam, e os quadros mais frequentes, então, acabam sendo, por exemplo, a síndrome do pânico, porque quando a pessoa sente palpitação, falta de ar, tem a sensação que vai morrer, vai várias vezes à emergência, faz vários exames, aparentemente não tem nada, né, que comprove ali fisicamente uma arritmia, algo do tipo, aí vai chegando num lugar, né, onde se pensa que pode ser emocional. Mas a síndrome do pânico é muito comum, por exemplo, dentro dos quadros de ansiedade como um todo, assim como o transtorno de ansiedade generalizada, que é um tipo de transtorno de ansiedade que é generalizada porque afeta a vida social, emocional, do trabalho, familiar. Então, esses quadros dos transtornos de ansiedade geralmente são mais comuns porque as pessoas procuram mais ajuda também, porque começa a sentir no corpo sinais disso. Outro quadro que é muito comum dentro dos quadros emocionais é ainda a depressão, né? Que talvez seja paralelo aí aos quadros de ansiedade, o que a gente mais vê no consultório ainda. E também, muitas vezes, chega até a gente porque a pessoa ela começa a ficar disfuncional, começa a afetar o trabalho, a vida sexual. Então, quando a pessoa começa a sentir na prática, né, os efeitos disso, aí ela começa muitas vezes a desconfiar ou entender que alguma coisa está errada. Quer dizer, a síndrome do pânico acontece muito, ansiedade, depressão e burnout também?
tem sido aí também um tema muito frequente, né, em todos os lugares. Porque o burnout também, a gente está falando de relacionado ao trabalho, ao ambiente de trabalho, mas a gente está falando que nesse quadro relacionado ao trabalho, a gente tem muitos sintomas depressivos, sintomas ansiosos associados. Vem de encontro Entendi. também Na verdade, o a burnout é mesma só porque é em função de trabalhar demais, mas os sintomas são todos parecidos. parecidos de um esgotamento profissional, né? Tem também a questão, muitas vezes, de ficar revivenciando ali, muitas vezes, revivendo muitas vezes o ambiente de trabalho, vai chegando domingo à noite, dá vontade de tacar o celular na parede, porque na segunda já tem um monte de compromisso, chega na sexta melhora um pouquinho, porque deve vir o final de semana. Então está muito vinculado, às vezes, até o abuso dentro do próprio ambiente de trabalho, né? O abuso, de repente, de autoridade, ou pela demanda muito Excessiva de desgastante de trabalho. horário, ou de quantidade de trabalho mesmo. Então, assim, a gente nunca pode esquecer que o equilíbrio precisa ser um caminho possível em todas as áreas da nossa vida, né? E isso ajuda a gente a ter também mais saúde emocional, física. Tá. E quais seriam os sinais mais precoces, assim? A pessoa que está assistindo, né? Pô, depressão, síndrome do pânico, tal, tal, tal. Quais sinais precisam ser observados para uma pessoa entender que o que ela está sentindo pode não ser só uma tristeza, um desânimo, mas pode sim estar entrando num quadro desses? Perfeito. Eu acho que uma característica importante da gente ter atenção é quando você, principalmente duas coisas ali, começa a ter uma mudança do padrão do sono. Eu acho que é um bom sinal. Você começa a não dormir tão bem, acordar muito cansado, muito fadigado, né? Que é uma coisa muito comum e até muito inespecífica. Mas, de repente, vem num padrão e isso começa a mudar de uma maneira muito marcada, ou então relacionado à própria alimentação, né? Com muito ganho de peso ao longo de um mês, ou perda de peso muito expressiva, né? A alimentação e o sono refletem muito o nosso emocional. São sintomas muito inespecíficos, mas são uma boa deixa, assim, para a gente prestar atenção de que algo pode estar acontecendo de errado também no emocional. Tanto é que a gente tem, né, dentro da minha área ali, a compulsão alimentar ou a anorexia, que são sintomas relacionados à alimentação e que tem muito envolvimento aí, obviamente, com a ansiedade, com a depressão, seja como causa ou seja como consequência.